Tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo, né? Para iniciando aqui mais um episódio do nosso Pode Julgar. E eu espero encontrar todos bem. É, desejo aí que tenha aí, que se divirta conosco. Hoje temos uma convidada muito especial, que além de minha amiga, assim, é alguém que é um modelo, porque é realmente inspiradora e tem uma trajetória de vida e ela mesma vai demonstrar contando, né, aí o que faz, o que tem trabalhado, né, quero que ela diga de projetos novos. Então ela mesma vai demonstrar o quanto ela é uma mulher admirável e que ainda e incansável, porque está sempre adquirindo mais conhecimento e evoluindo cada dia mais. Nós estamos aqui com a minha amiga Késia Bondesan, é, né, ela vai falar do currículo dela, ela vai falar o que ela faz, eu quero que ela se apresente. Tudo bem, Késia? Oi, Camila, que bom. Que bom ter você Muito aqui. bom ouvir isso de você. A Camila se tornou uma amiga muito especial, né, nesse processo aí que eu venho vivendo. E há tempo a gente comentava desse podcast, hoje deu certo, então estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Espero que seja bem prazeroso esse bate-papo aqui com a gente. Será? Já está sendo, né? A gente Sim, começamos já antes, começou a tempo, né? é verdade, é verdade. Isso. Késia, fala um pouquinho, assim, eu já sei, mas eu quero Sim. né, que todos saibam. Fala um pouquinho do que você faz, né, principalmente na profissão. Quero que Sim. entenda e retorno, volto. Gosto sempre de dizer que aqui ele é um que nós levamos informações, mas que não só para advogados, né? Mas sobre a advocacia, sobre o direito, mas não só para advogados, mas para todos aqueles que se interessam pelos assuntos do direito. Né? E isso, inúmeras pessoas, a grande maioria das pessoas gosta muito né, de assuntos. E aqui também a gente vai levar coisas diferentes também, né? Para agregar. Até porque o assunto que nós vamos falar aqui atinge todos, né? Nós vamos falar hoje de dinheiro. Então, dinheiro atinge a todas as profissões, né? E então hoje acho que o bate-papo vai ser bem abrangente, né? Bom, falando de mim um pouco, eu sou doutora, mas eu sou doutora em economia. Fiz, então, toda uma formação voltada, né, à ciência econômica, fiz graduação, mestrado, doutorado. Tive a experiência, né, de estudar fora do país um tempo, fiz uma parte do meu doutorado lá. E sou professora, né, da Universidade Estadual de Maringá. Trabalho ali já. Sou funcionária pública desde 2007, mas na UEM estou desde 2015, que foi quando eu terminei ali meu doutorado e eu passei num concurso ali. E até algum tempo atrás, e até por isso que né, para entender a história, como eu cheguei até aqui, até 2019, 2020 ali, eu estudava crescimento econômico. A minha área de pesquisa era voltada para um assunto mais de macroeconomia, política fiscal, política monetária. Então, esse era capital humano, eu trabalhava isso. Mas por uma questão muito pessoal, né, que aí envolve a questão de dinheiro, eu comecei a estudar economia comportamental. E a economia comportamental chegou na minha vida por uma questão mesmo de planejamento financeiro. Porque eu era uma pessoa, né, que entendia muito de números, de juros, de, né, taxas de inflação, de um monte de coisa, mas o meu planejamento financeiro era meio bagunçado. E aí, há uns 4 anos atrás, eu tive um insight, falei, poxa, o que acontece aqui? Por que eu sei o que eu tenho que fazer e, ao mesmo tempo, eu não faço o que eu tenho que fazer? Aí, nisso, eu comecei, então, a pesquisar economia comportamental. E da economia comportamental, comecei a entender um pouco, estudar um pouco a neurociência. Da neurociência, eu entrei num processo de coaching, que era uma coisa, assim, que não passava, assim, pela minha cabeça, né? Eu achava que eu ia resolver tudo de forma racional. E aí, eu entrei, né? Há 2 anos, eu fiz, pessoalmente, né? Para mim, um processo de coaching. E ali eu comecei, então, a entender, né, a minha relação com o dinheiro, as minhas emoções em relação ao dinheiro. E eu me apaixonei por isso. Então, hoje eu pesquiso economia comportamental e dentro disso eu trabalho muito essa parte, né, das emoções, das nossas decisões financeiras, da inteligência financeira e como que a gente tem que atrelar isso a um conhecimento prático, né, das finanças. Então, hoje eu trabalho, né, sou professora, né, é o meu trabalho principal, mas eu também hoje tenho dado algumas palestras, tenho feito algum trabalho assim para me posicionar também dentro de uma área de planejamento financeiro, porque eu acredito de fato que isso muda a vida das pessoas.
Porque, como eu disse, né, todo mundo lida com dinheiro. Então, hoje eu me considero uma economista comportamental, seria mais ou menos isso. Que legal, né? É um bom nome. Sim, é novo, acabei de inventar. É um bom nome, é uma economista comportamental. É porque não se trata só de dinheiro, né? Não. A grande maioria das pessoas fala, eu tenho que saber administrar, eu sou compulsiva, né? É o que nós ouvimos mais. Sim. Eu sou compulsiva, é porque, no meu caso, por exemplo, a minha mãe é consumista compulsiva, então eu acabei sendo, minha filha vai ser e tal. E às vezes não, né? Porque não teve dinheiro na infância. Claro, tem a ver Sim. com isso, mas é muito mais profundo, né? Sim, eu comecei a perceber isso, Camila, quando eu pensava assim, o meu primeiro emprego era, eu entregava panfleto na porta das escolas. Eu ganhava muito pouquinho, né? Então, eu tinha meus 14, 15 anos, eu entregava panfleto nas escolas. E aí eu sempre pensava assim, não, eu vou conseguir um trabalho registrado, né? CLT e tal. Aí depois eu falava assim, quando eu tiver esse emprego, minha vida vai melhorar, porque agora eu ganho pouquinho, porque eu estou aqui, né, distribuindo folheto, era um trabalho que ganhava por dia e tal. Depois eu me tornei auxiliar de costura em uma fábrica. E aí não sobrava dinheiro. Não, mas é porque eu sou auxiliar de costura, eu ganho pouco e tal, vou entrar para uma faculdade. Entrei muito novinha, com 17 anos eu já estava na faculdade. Aí eu falei assim, não, agora eu vou arrumar um estágio dentro da minha área, porque eu vou ganhar melhor do que sendo auxiliar de costura e a minha vida vai melhorar. E eu arrumei um estágio. E eu continuei, já usando limite, com 17, 18 anos, já usando limite de banco. Depois eu me tornei secretária administrativa de uma empresa grande. Continuei ganhando melhor, mas com problemas financeiros. Depois eu me tornei chefe de tributação. Depois eu me tornei professora. Não, mas depois que eu fizer o doutorado. Então, assim, eu sempre fui tendo uma renda melhor, mas as minhas questões com as finanças não eram resolvidas. Então, tem um grande erro aí, né? De achar que ganhar mais vai resolver. É óbvio que ganhar mais é bom, todo mundo quer isso, todo mundo quer crescer. Mas se a gente não gerenciar no pouco, a gente não melhora. E eu vivi essa experiência. Então, hoje, eu entendo que o melhor momento para a pessoa arrumar a vida financeira é o momento que ela está. Não é esperar amanhã ou depois eu ter isso e aquilo. Não, a gente precisa melhorar agora. Porque se você consertar, se você arrumar hoje, quando você tiver mais, você está preparado para o mais. Então, hoje eu defendo muito essa ideia. Então, significa que não se trata de quantidade de salário, né? De remuneração. Se trata, não é o quanto a pessoa ganha. Não é. Né? É como ela lida com aquilo mesmo. E, na realidade, é como ela lida dentro dela, né? Dentro dela. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Quem daqui já foi a um nutricionista, pegou um cardápio e não fez? É muito comum. Muito comum a gente fazer isso. Eu também já fiz isso várias vezes. Mas por quê? Tava ali a receita. Então, todo mundo sabe, eu preciso cortar gastos, eu preciso levar receita, eu preciso fazer isso. Mas não faz. Por quê? Porque isso exige, né, um comportamento. E muitas vezes a gente não quer lidar com esse comportamento. Seja por uma história de vida, né, que talvez os pais ou alguém viveu assim, né? Seja por não ter paciência de esperar. Porque muitas vezes nós antecipamos o consumo e o juro, ele pode ser um aliado, como pode ser um problema para a sua vida. Porque você pode ganhar renda, mas se você tiver paciência, né, de aplicar. Mas muitas vezes nós não temos. Aí nós antecipamos o consumo e muitas vezes pagamos muito caro por isso. E não fazemos essa conta. E aí nós estamos trabalhando para pagar aquilo que nós consumimos e o banco ao mesmo tempo. Exatamente. O que é algo que deveria vir para ajudar acaba tornando o problema maior ainda, né? Exatamente. Hoje nós temos no Brasil mais de 70% das famílias endividadas. Quase 40% de inadimplência. E você atribui isso a mais o emocional? Sim, porque na verdade é o que eu falo. As pessoas hoje, elas não têm mais paciência de esperar. Nós queremos as coisas para ontem. E eu não acho que seja errado, muitas vezes, nós comprarmos algo parcelado. Eu não sou aquela pessoa que defende um orçamento ferrenho, que não pode nada e tal. Mas muitas vezes nós estamos fazendo parcelamento de coisas que nós consumimos no dia a dia. Hoje, se você comprar um botijão de gás, existe a opção de parcelamento.
Tudo, né? Você for ao supermercado, existe a opção de parcelamento, mas no mês que vem você vai ter que ir ao mercado novamente. E aí você começa a acumular, entendeu? É diferente, de repente, você quer comprar um carro, quer comprar uma casa. E claro que isso, quando eu faço mentoria, eu avalio muito isso, né? Por que você quer alguma coisa? Porque eu sei que a questão... Existe no Brasil um contrato social de ter a casa própria, e para pessoas isso é um valor. Às vezes não é tão um valor econômico, em alguns casos, não digo em todos. Mas é um valor social para a pessoa e está tudo bem. Mas a gente precisa fazer escolhas inteligentes, né? Pesquisar juros, pesquisar prazo. Eu já fiz simulação de você, por exemplo, você vai pegar um financiamento. Se você reduzir, se você aumentar R$500 na parcela, dependendo, claro, da situação. Se você aumentar R$500 na parcela, você reduz 8 a 10 anos de prazo. E ninguém para para pensar nisso, entendeu? E aí nós estamos trabalhando e aí nós não vemos o dinheiro. Por quê? Porque nós não pensamos no dinheiro, a gente simplesmente vive. E quando você traz isso para o comportamental, você começa a fazer perguntas. Espera aí, isso aqui é importante. Daí você se torna um consumidor consciente. Porque, como mulher, Camila, vamos ser sinceros, a gente gosta. É isso que eu ia dizer. Porque a gente gosta de comprar roupa, né? Nós temos, né? Sim, é uma delícia. Mas... tem que ser compras inteligentes. Você vai comprar uma roupa, você precisa olhar para aquela roupa e falar, poxa, eu posso usar com quantos looks essa roupa aqui? Então o erro não está em comprar, mas que muitas vezes você compra um monte da mesma coisa. E aí você não consegue alinhar. Então, assim, é um conjunto. Eu vejo que essa parte financeira não se trata só de finanças, se trata de outras áreas da nossa vida que estão atreladas às finanças e que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não para pensar o quanto isso está impactando a nossa vida, os nossos relacionamentos. Transformando as finanças em algo... O problema nas finanças, transformando isso em algo muito grande. Sim, sim. Né, e que às vezes se resolver algo ali no sentimento, né, muda esse comportamento. Sim. E aí, porque muita gente... Eu conheço algumas pessoas que são consumistas, mas que esse consumo acaba trazendo... Eu compro e aí depois me sinto culpada, né? E aí isso vira, né? Sempre que eu compro, eu não consigo, eu preciso, né, suprir, eu quero comprar, vai, compra, e assim que compra, o que eu fui fazer? Mas sabe e aí que vira é um ciclo, né? A dopamina. Eu costumo dizer que esse tipo de situação libera a dopamina barata. A dopamina Ótimo, barata, gostei. né? É a dopamina que vai te dar o prazer ali, depois você vai chegar na sua casa e vai olhar, poxa. E aí você deixou de ter algo que depois... Imagina, se você soma isso, né? Se você vai comprando, vai somando. Chega no final do ano, você olha, você poderia fazer uma viagem com a família, o que geraria um prazer muito maior, que daí não seria, né, a dopamina barata. Imagina você... Então, é nesse sentido que o consumo consciente precisa estar. E detalhe, tá, gente? Eu costumo dizer que eu trabalho isso em mim. Porque eu vim desse processo, eu trabalho esse processo em mim, eu gosto de consumir. Então, hoje, eu faço mais perguntas, eu escolho, né? Por isso que eu sempre costumo dizer, a importância do orçamento. Porque algumas pessoas vão para um 880. A gente costuma ver muitos influencers falar assim, não precisa fazer orçamento. Não é assim. Se você está começando o planejamento financeiro, você precisa ter um orçamento, principalmente para limitar os seus gastos. Então, por exemplo, eu sei o quanto eu posso hoje gastar de roupa por mês. E se eu compro esse limite, tá tudo ok, tá tudo bem. O que eu não posso é ultrapassar esse limite. Mas para saber esse limite, eu precisei fazer meu orçamento, precisei conhecer as minhas finanças. Entendeu? E muitas vezes a gente não faz. Quer um exemplo simples? Sim. Você já se assustou com fatura de cartão de crédito? Sim. Inúmeras vezes. Muitas vezes. Muito comum as pessoas... Eu tinha medo, Camila. Do dia que fechava o cartão. Fechou o cartão, eu tinha medo de abrir. Hoje eu sei o quanto vai vir. Por quê? Porque semanalmente, não digo isso diariamente, mas semanalmente eu olho lá na minha fatura e vejo. Falo, poxa, eu tenho tanto aqui. Tá nesse limite? Do contrário, a gente tem que se segurar. Porque eu vou associar agora, que é o que me passou pela cabeça, até com a bebida. Sim. Né? Tem pessoas que conseguem beber moderadamente. E tem pessoas que não podem beber nenhuma gota. Não é assim? Sim. O alcoólatra não pode. Sim. Só que eu ainda penso que se for algo... Se trabalhar, né, a mentalidade, se trabalhar o alcoólatra ou o compulsivo, né, o consumista, você consegue ainda, amanhã ou depois, mudar isso, né? Não precisa ser determinante. Por isso, é isso que eu acho que você está querendo dizer, né? Que isso dá para ser trabalhado. Sim, existem as ancoragens.
né? Então, dentro de um processo de coach, dentro de um processo de comportamento, a gente faz as ancoragens, que seria algumas coisas meio que para limitar ali mesmo, sabe? O gasto. Né? Então, por exemplo, um exemplo bem comum de ancoragem. Não vá fazer compra com fome. Porque se você for, é uma coisa muito simples. Você vai comprar mais do que planejou, porque você está com fome. O seu cérebro vai entender que você precisa de coisa. Você se alimentou em casa e vai ao supermercado, você já criou um gatilho ali para tipo uma âncora para dizer não. Entendeu? Então, são coisas simples que a gente às vezes coloca. Quando a gente faz isso, a gente avalia, né, o que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem o hábito de comer fora, do iFood. Dá um exemplo, né? Comprar por aplicativo. Eu gosto. Geralmente, se você avaliar, existe já um processo, existe um padrão comportamental para isso. Geralmente, assim, ou você chegou em casa muito cansado, ou você não tem em casa as coisas prontas para isso. Então, assim, já existe um padrão. Então, quando você identifica esse padrão, você se planeja. Então, você quer melhorar, por exemplo. Por isso que eu falo que é tudo, Camila, porque envolve, vamos supor, você vai fazer uma reeducação alimentar. Para fazer essa reeducação alimentar, o que você precisa? Você precisa ter as coisas na sua casa. Isso. Entendeu? E isso vai ajudar no seu financeiro também. Então, eu quero reduzir o consumo de gastos com comida em aplicativo. Ok, então eu vou separar tal dia para ir ao supermercado e fazer a minha cesta de compras. Por quê? Porque a sua geladeira vai ter os produtos ali. Você vai reduzir o consumo de... E aí, sabe o que é legal? Porque você vai definir um dia. Por exemplo, agora aos sábados eu vou comer fora. Aos sábados ou domingo eu vou... E aí você meio que começa a valorizar mais esse dia. Porque você cria uma expectativa para esse dia. Então, assim, é um processo muito bonito, assim, porque envolve muitos fatores que não são somente financeiro, mas traz para a pessoa uma consciência de, olha, eu vou valorizar o momento que eu estiver comendo fora. Eu vou valorizar o momento que eu... E não fica uma coisa solta, entendeu? E aproveitando esse gancho de valorizar esse momento, é porque, assim, hoje nós estamos nessa onda da prosperidade. Sim. Então, assim, alguns aí, nem que sejam consultores de dinheiro, eu falo consultores de prosperidade, nós sempre ouvimos assim, não, você não tem que pensar, isso é lógico, é um pouco para vender, mas eu gosto, assim, eu prefiro pensar assim, você não precisa diminuir o que gasta, você tem que pensar em... Mas eu penso também que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Você mudar isso, de pensar... Então, eu gostei do que você falou em relação ao redirecionamento. Sim. Porque o que acontece? Não é que eu vou gastar menos, vou gastar na coisa certa. Sim, é mais ou menos isso, né? Eu continuo gastando... Então, quer dizer, eu vou ganhar, e talvez eu vou precisar ganhar até mais, porque para fazer uma viagem, um cruzeiro, né, poder comprar as roupas que eu gosto, as bolsas, que quer que seja, né, coisas que mulher gosta, né, que nós gostamos, não é que eu vou deixar de comprar, mas talvez eu vou deixar de comprar coisas, né, mais supérfluas, ou alimentar aí, né, a dopamina barata para poder redirecionar. Então, talvez eu vou ser mais próspera, vou ganhar mais e me animar até mais para ganhar mais dinheiro, né? Sim, tem uma questão interessante que aconteceu isso muito lá em casa. A gente estava observando, por exemplo, nós temos um valor para comer fora. Né, um valor no nosso orçamento, que é o que a gente come fora. Só que nós estávamos observando que a gente só comia cachorro-quente, lanche, assim, simples, muito simples. Eu sou de uma família muito simples, e eu gosto. Eu amo. Tá? Mas a gente não ia a lugares mais interessantes, do ponto de vista, assim, com a gastronomia um pouco mais requintada. A gente não estava frequentando esses lugares. Só que o que a gente gastava com lanches, com coisa, daria para eu ir para esses lugares. Só que nós estávamos comendo fora de quinta a domingo. Então, o que nós pensamos? Não, então agora nós vamos diminuir, nós vamos cozinhar mais em casa, e 1 ou 2 vezes por mês nós vamos em lugares bons. Lugares, assim, bons no sentido, assim, que tem mais, né? Mais opções, tem uma gastronomia um pouco mais requintada e tal. Então, assim, nós redirecionamos, nós continuamos gastando o mesmo valor para essas coisas, mas hoje nós apreciamos pratos diferentes, nós apreciamos comidas diferentes. Agora tem uma questão, Camila, 2 questões, na verdade. Primeiro, assim, a prosperidade é muito relativa, tá? Porque, assim, hoje, quando você vai trabalhar a parte financeira, você ouve, né, muitos coaches, muitas pessoas que já estão no resultado
muito grande, o que é legal, porque a maioria dessas pessoas também passaram pelo processo de reeducação, de ter que se reinventar. Mas, para algumas pessoas, não faz sentido, sabe? E tá tudo bem. Às vezes eu olho para o meu termostato financeiro, ele não é uma coisa estrondorosa. Pode ser que um dia seja, mas hoje, sabe, o que é um valor, o que é prosperidade para mim? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 anos, um menino de 9 anos, entendeu? Eu quero estar mais com ele, eu quero acompanhar melhor a vida deles, e para isso eu não posso me encher de trabalho. Por exemplo, eu abro mão de de algum dinheiro para estar com os meus filhos. Isso é importante. Eu sigo uma religião, eu vou à igreja, eu me envolvo com o ministério da minha igreja. Isso para mim não me traz um dinheiro financeiro, mas me traz um outro valor que para mim também é prosperidade. Então a gente precisa olhar para tudo isso, senão nós viramos o quê? Escravos do dinheiro. E na verdade o dinheiro precisa ser o quê pra gente? Uma ferramenta. Tá? E o segundo ponto que eu queria destacar é que em alguns momentos, Camila, você vai ter que reduzir gastos ou aumentar receita. Tá? Então eu pego situações das pessoas que têm uma renda muito baixinha. E não é simples, a gente vê assim, às vezes eu ouço algumas coisas na internet, tipo assim, como administrar um salário mínimo. Gente, sinceramente, como é que uma família vive com um salário mínimo? Né? Vamos ser, né? Então, no caso como esse, você precisa criar na pessoa uma mentalidade para ela aumentar a renda. Tem outros que, se aumentar por aumentar, vai só piorar a situação. Então, ela precisa corrigir do jeito que está. Então, eu sempre falo assim, é difícil aumentar a renda, é difícil cortar gastos. Nós vamos ter que escolher o que é mais difícil. E tem mais uma questão que eu acho legal. Necessidade e desejo. Tá? Eu brinco com meu marido e falo assim, o meu desejo é uma necessidade. E algumas vezes, para a mulher, o homem não precisa de tudo aquilo. Não, mas nós mulheres, nós queremos. Eles nem entendem, exato, né? Exatamente. Falei assim, então a minha necessidade é o meu desejo. Mas, com essa frase, eu me afundei muitas vezes. Eu comprei muita coisa que eu não precisava. Então, hoje, eu procuro trabalhar isso. Claro que eu tenho os meus desejos, mas muitas vezes eu não posso pôr os meus desejos acima das minhas necessidades. Por quê? Porque eu vou estar comprometendo a minha família toda por algo para mim. Ou então até que seja, né? A gente cria muita necessidade para os filhos, né? Os filhos nem precisam de tantas coisas e a gente está ali querendo dar. Quando eu tive minha filha, aproveitando, eu deixei de comprar para mim. Sim. E não comprava mesmo, porque eu tinha engordado, eu estava mais de 10 quilos acima do peso. A gente acaba se anulando ali um pouquinho, mas eu não deixei, não deixei de consumir. Sim, eu só substituí, eu transferi. Então eu passei a consumir, mas aí eu comprava tudo que podia para minha filha. Entendeu? Era sapatinho para ela, era roupa para ela, era tudo que eu via. Então, eu só transferi ali o problema, vamos dizer assim. Isso é muito legal, Camila, porque eu já fiz lá em casa alguns acordos com meu esposo, por exemplo, de dizer, eu não vou comprar nada para mim, porque eu tenho bastante. Mas aí, como o meu cérebro ele era muito ligado ao gastar, aí eu transferia isso. Então, agora eu vou criar Não, porque eu não comprei para mim, eu comprei para as crianças. E aí você começa a criar também uma compulsividade nas crianças. Sim. Que às vezes não é, na maioria das vezes não é necessário. Porque eu já vivi experiências com os meus filhos de não gastar nada, de ir para um parque e ter um momento muito especial para eles, do que, por exemplo, gastando dinheiro absurdo. Muito mais do que comprando um brinquedo, que ele já tinha um monte, né? Eu vejo lá, do que comprando um brinquedo. Minha filha tem muitos brinquedos. Mas sabe uma coisa que a gente faz, Camila, em relação a filhos também? Como a nossa vida é corrida, e hoje, o que acontece? A gente acaba deixando as crianças com celular, com videogame, porque de alguma forma nós estamos redimindo a culpa de não estarmos com ele. Porque na medida em que eu deixo lá, eu já comprei, eu entreguei e tal, é como se dissesse, então agora eu posso trabalhar, eu posso fazer minhas coisas e tal. Por isso que é importante a gente fracionar isso e ter momentos de qualidade com as crianças também. Claro que não existe mais uma realidade em que a mulher, assim, pelo menos a maioria delas, pode ficar em casa e o marido... Difícil. É muito difícil, hoje é uma realidade diferente. Mas hoje a gente precisa trazer para as crianças essa consciência de, olha, neste momento aqui eu estou para você. E tá tudo certo. Qualidade do e tempo, tem momento que... por exemplo, meu menino joga futebol. E o futebol dele termina às 7h30 da noite. Todos os dias após esse futebol, terça e quinta, os amigos ficam brincando lá. E aí eu ficava irritada, porque eu queria ir embora, eu tinha um monte de coisa para fazer.
Mas eu pensava assim, poxa, eu trabalhei à tarde, esse menino estudou de manhã, eu trabalhei à tarde, ele ficou na internet, porque não tem como se você não tá em casa, como é que você acompanha? Ou assistir né, ou tá num videogame, ou está na internet. Falei assim, por que eu não vou permitir que essa criança brinque um pouco mais, eu abra mão um pouco do meu tempo para que ele brinque? E eu tenho feito isso. Ontem mesmo, eu fiquei até as 9 horas da noite lá, para ele brincar. Entendeu? Mas isso tá me trazendo uma tranquilidade. Eu podia ficar pensando, poxa, mas eu podia estar ganhando dinheiro nesse momento. E eu falei pra ele, olha, filho, não vai ser sempre terça e quinta, mas pelo menos ou na terça ou na quinta a mãe vai te dar esse tempo. Então você entende que tudo isso envolve dinheiro, envolve finanças, mas envolve outros valores também. Sim, porque na realidade até para estar lá, né? Sim. Mas não, eu entendo perfeitamente, entendo sim. E eu entendo de tudo que você está falando, o que dá para entender é exatamente isso, que por trás, antes do dinheiro, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Uma consequência de você estar bem com você mesmo, de buscar um equilíbrio, buscar uma evolução, Sim. E aí buscar ali um tempo de qualidade com a família, com Deus, reconciliada com Deus no caminho, aí você encontra a paz. E com isso, isso vai refletir em tudo, inclusive nas finanças. E eu quero fazer né, já que nós estamos num podcast para advogadas, eu imagino, né, eu não sou advogada, então eu não trabalho, eu tenho um serviço, né, efetivo. Mas quem trabalha por conta, eu acho que vive esse dilema todos os dias. Por quê? Porque você precisa ir atrás, precisa correr atrás, né, tem que dar atendimento para os seus clientes, precisa... para poder ter renda. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo... É incerto. E é incerto. E aí, ao mesmo tempo, às vezes você está lá né, fazendo alguma coisa em família e tal, e você pensa, poxa, mas tem aquele processo que eu tinha que analisar, eu tinha aquilo, não sei o quê. Por isso que é importante você reunir, né, trazer isso para um sistêmico, para você entender, não, espera aí, ter os seus momentos também, que não seja só esse, porque senão você, imagina, você vai passar a vida inteira dentro dessa roda, né, você pega um processo, depois vem outro processo, aí você tem que esperar o processo ser julgado para que... Então, assim, eu imagino que não seja algo tão simples de lidar, né? Principalmente para quem trabalha, né? Trabalha ali como profissional liberal. Nós trabalhamos pelo resultado. Né? Nós recebemos pelo resultado. Então, é bem aquela coisa, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Quanto mais eu me dedico para aquela causa, para aquele cliente, para aquele momento, eu recebo. Então, às vezes, nós ficamos viciados mesmo. Eu falo que o advogado, ele é viciado. Sim. E ele tem que ser, porque, de certa forma, é o que vai trazer. Então, eu tenho que estar, não é fixo, não tem uma renda fixa. Sim. Na grande maioria das vezes, não temos. Então, assim, desde o início, eu, como já tenho algum tempo, eu já me acostumei. Sim. Né? Mas, por exemplo, a minha mãe é advogada, mas ela é aposentada. Então, ela se aposentou primeiro como servidora, aí hoje ela tem a aposentadoria. Então, isso talvez deu até uma tranquilidade que vai de encontro. Sim. Essa estabilidade financeira dela deu até uma tranquilidade para que ela pudesse desenvolver, né? São mais de 30 anos de advocacia que ela tem. Então, assim, né, eu falo, meu marido, antes ele também é advogado, mas também tem a música, então tinha a banda, mas ainda assim ele tem uma necessidade muito grande dessa estabilidade. Eu, Camila... Não quero. Sim, não é. Porque aí tem a ver mais comigo, mas ao mesmo eu já consegui me acostumar, que tem mês, por exemplo, que não são todos os meses isso. Gostei muito da ideia do aumentar, ou quero aumentar a receita, ou quero diminuir os gastos. Eu vou ter que achar mais fácil aumentar a receita. Sim. Mas sabe, eu acho que antes disso, inclusive, Camila, é importante, por isso que é importante você conhecer seu custo de vida. Então. Entendeu? O custo de vida, aquilo que para você é importante. Você tem um orçamento, olha, eu pago isso, tem escola das crianças, tem academia importante e tal. Então, você tem o seu custo de vida. Então, assim, você vai depois fazer para mais. É óbvio, nós seres humanos, nós queremos fazer. Até porque eu acho que a estabilidade, a gente brinca, ela fecha duas portas, da riqueza e da pobreza. Por quê? Porque você não vai passar necessidade, mas você também não expande a sua renda, porque você tem aquilo. E aí você fica no que nós podemos chamar de uma zona de conforto. E para mim, ela é confortável. Por exemplo, eu passei... Por que eu me tornei funcionária pública? Porque meu pai teve muito problema de desemprego. Então, assim, eu passava muito medo, eu tinha muito medo do desemprego. Eu precisei de cestas básicas, eu precisei de pessoas ajudando. Então, para mim, a estabilidade, ela me trouxe isso.
Só que, por exemplo, eu tenho um perfil hoje, conhecendo o perfil comportamental, muito mais de profissional liberal do que de funcionário público. Eu tenho essa consciência hoje. Mas eu não abro mão, já estou há 17 anos dentro de uma carreira. E que eu sou muito grata e eu gosto muito. Eu ia te perguntar. Gosto muito do que eu faço. Só que eu sei que ela é aquela renda, entendeu? Agora, o profissional liberal, ele já tem a opção, né, de buscar mais, de fazer mais. Só que você entende que quando você conhece o seu orçamento e você sabe que tem para aquele mês, você pode se dar o presente de falar, não, espera aí, hoje eu vou tirar um tempo para minha família, hoje eu vou tirar um tempo para viajar, porque você sabe o seu orçamento, você sabe o que você já tem. E se você não tem, aí você fala, não, talvez esse final de semana eu vou ter que me sacrificar um pouquinho mais, para eu poder fazer um pouco mais, para eu atender um cliente talvez fora de hora. Por quê? Porque não deu. O problema, Camila, é que às vezes a gente não conhece a nossa realidade. Não. E aí a gente está correndo atrás e a gente não sabe nem do quê. Essa é a questão. Por isso que eu falo, não é 8 nem 80. É importante sim conhecer seu orçamento, é importante sim conhecer seu custo de vida. E aí você pode dizer, não, mas eu quero melhorar, eu quero dar mais, eu quero uma escola melhor para o meu filho, tá tudo bem. Mas antes conheça a realidade que você vive hoje. Por isso a importância de uma mentoria, né? Sim. Porque eu falo assim, às vezes, falando agora na minha profissão, falando realmente dos advogados, às vezes nós sabemos, temos ali, ganhamos, né? Já temos ali vamos dizer, uma profissão consolidada, um escritório consolidado, tem a renda, entra, né, ali o dinheiro, entra honorários, RPVs e tal. Só que aí, em inúmeros momentos eu me senti assim, como você falou, cadê? Onde foi o dinheiro, entendeu? E aí, quando você fala, isso é uma falha minha, eu não tenho. Na correria do trabalho em si, das coisas que eu faço, talvez eu não faço esse planejamento. Isso me falta. E talvez seja a resposta de que em muitos momentos eu falo, meu Deus, né? Sim. Eu sei que eu ganhei dinheiro, eu sei que eu também vou. Isso não me desespera, porque eu também sei que vai entrar mais dinheiro. Hoje eu já tenho ali nós já temos no escritório isso, sabendo que vai, mas ainda assim você fica, meu Deus, onde foi, né? No que eu gastei. E às vezes nem é futilidade. Sim. Às vezes são mesmo despesas, coisas do dia a dia, gastos, igual almoço todos os dias, né? Funcionários. Até porque o profissional liberal dificilmente divide o jurídico do físico, né? É impossível. Eu já tentei. A maior luta que a gente enfrenta com o profissional liberal. Kézia, o meu contador faz, eu acho que 3 anos agora, mais ou menos, que eu estou com ele, tá? É o Felipe. Ele é ótimo, maravilhoso. Se alguém quiser o contato, pode me pedir. Eu confio nele. E ele é maravilhoso. E ele, todo final de ano, ele fala, Camila, começa a fazer a retirada, né? Isso, a retirada. Começa, né? E porque você vai ver, vai organizar, ver o quanto você precisa. Mas para fazer o Prolabore, eu tenho que fazer isso que você está falando. Hoje eu vou conversando com você, me passa um filme. Sim. Aí eu falo, e a grande maioria? A gente vai fazendo, liga no automático, entendeu? É gigante. E nós não fazemos. E esse não, eu não faço. E de verdade, todo final de ano, eu não sei se ele está assistindo. Eu espero que sim. Um abraço também, viu, Felipe, se estiver assistindo. Mas, olha, todo final de ano ele fala, Camila, vê se o ano que vem consegue, até pra gente organizar as notas fiscais, né? Porque eu faço nota fiscal dos honorários dos clientes. E aí eu falo, gente, não, tá bom. Só que eu tenho que parar, aí eu tenho que fazer esse planejamento aqui, que eu gasto do mês todo, para saber daí no mês que vem quanto que vai ser. Eu falo tudo, eu leio. Agora, ouvindo você falando, mas eu falo, ai, meu Deus, quando eu vi, já passou o mês, o ano e nada. E é o que acontece com muitos profissionais liberais. E sempre a mesma história. Você pode ouvir um economista, um contador, administrador, sempre vai falar, separe pessoa física da pessoa jurídica. Mas não separa. Então, o que eu tento fazer, né? Partindo do ponto de vista de que ele não separa, otimizar para não ter tantos problemas. Mas é algo que faz falta depois. E principalmente, por exemplo, o profissional liberal ele tem que pensar no quê? Na aposentadoria. Sim. Um plano de investimento para que dê uma renda passiva para ele depois. E na maioria das vezes... E aí o que acontece? Hoje está ganhando muito dinheiro. Não é que eu não sou profeta da desgraça, né? Usando um termo bem pesado, assim, mas dizer assim, vai acontecer uma tragédia na sua vida depois ou não e tal. Mas nós sabemos que vem. A vida é feita de ciclos.
E alguns ciclos são bons, outros nem tanto. A gente teve uma pandemia agora. E eu vou dizer, o profissional liberal foi o que mais sofreu, o prestador de serviço foi o que mais sofreu na pandemia. E se perguntar se alguém tinha reserva de emergência, não tinha. Eu não tinha também quando começou. E eu lembro que eu precisei, meu marido teve uma redução salarial, nós precisamos sentar e cortar gastos. Não tinha opção de aumentar a renda naquele momento. Então, nós precisamos cortar. Claro que foi o start para eu começar a entender isso. Hoje, assim, a minha renda é realmente do serviço público. Mas hoje, eu já tenho outras possibilidades. Eu posso dar curso, posso dar palestras, eu posso fazer alguns serviços que me dê uma outra opção de renda, que eu não tinha até a pandemia. Ali que veio eu falei, poxa, a gente precisa criar, né, coisas para... Então, é nesse sentido que eu falo, assim, o profissional liberal precisa ter esse olhar que a vida vai passar. E ele liga no automático. Eu falo por mim. Eu ligo no automático e ali eu vou vivendo, até eu vou, eu sei que dá, né? Vou agregar mais alguma coisa e tal. Assim como eu faço com o tempo, mas hoje, como estamos falando de finanças, então não. Então, e é algo que chega uma hora que ou você pisa o pé no freio e fala, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui. Ou a vida te força, porque vai chegar uma hora que você leva, algo vai acontecer que vai puxar o seu tapete, né? E vai... sempre tem, né? A vida a gente passa por questões de saúde, por questões de pandemia, como já vivemos. Então, assim, o planejamento financeiro vai te ajudar a pensar no futuro. Então, essa semana eu sentei com meu marido e falei assim, quando nós vamos ter nosso primeiro milhão? O marido falou assim, não, nós vamos ter. Claro. E a gente sempre brinca que, assim, depois do primeiro é mais fácil ter os próximos. Quando eu fiz a conta de quanto a gente pode economizar, né, eu e meu marido, a gente fez o nosso orçamento, e assim, gente, contando com o salário que nós temos, né, que não é um salário baixo, como a gente vê para muita gente, mas também não é o salário exorbitante. Quando a gente fez as contas, eu falei, poxa, é possível. E aí isso virou uma meta para nós já temos data para isso. Que bom. Entendeu? Então, e foi uma meta em família. E até então, eu olhei para trás e falei, poxa, o que eu já paguei? Gente, eu tenho 42 anos, eu trabalho desde os 16. Aí eu pensei, e se eu tivesse? E se? Agora, porque eu errei, eu vou continuar fazendo errado? Não, vai aprender. Então, assim, eu me perdoo pelo passado, porque eu não mudo ele, mas eu aprendo. O passado é igual um retrovisor. Você olha para trás e fala, tem alguma informação ali que é importante. Quando você está num carro, você não olha e vê, tem um carro vindo atrás e tal. Então, eu olho para trás, não para me culpar pelos erros que eu cometi, mas para dizer, olha, eu posso fazer diferente daqui para frente. E eu vou fazer com base no que eu tenho hoje. E tem uma, Camila, quando você começa esse processo, a sua mente se expande, aí você vai querer fazer mais, você vai querer... Aí a sua renda que você tiver a mais, você fala... X% é para investimento. Aí você começa a ter prazer no investimento. E depois de um tempo, ela começa a te dar uma renda. Sem você fazer nada. Que é a renda passiva. Que é o sonho. Exato. É a mágica do juro composto. Meu marido, ele pergunta, mas o que você quer com tudo isso? Né? Porque eu falo assim, estou advogada já há algum tempo. E aí, de repente, também comecei a fazer, né, dar outros aí, né, segmentos, seguir por outras coisas aí E aí ele pergunta, mas por quê? Pra quê? Né? Já não estava bom? Estava maravilhoso. E é justamente desse maravilhoso, dessa minha profissão. Sim. E aí eu falo assim, mas é porque eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Eu quero encontrar uma forma desse dinheiro trabalhar para mim. Sim, entendeu? Porque... ganhar dinheiro dormindo, né? Não é enquanto você tá dormindo, ganhando dinheiro, alguém tá lá trabalhando para pagar. Entendeu? Porque aconteceu muito comigo. Né? Eu paguei muito juro. Porque o funcionário público tem um tal de consignado, filha. Esse consignado, ele, assim... É um negócio. Da aposentadoria. Da aposentadoria. Você pode consignar até 40% da sua renda, com o juro que você fala, é um juro baixo comparado a outros juros de mercado. Então, eu fiz muito consignado. E eu não escondo isso, que eu falo que a minha libertação vai ser no final desse ano. Porque eu fiquei todo esse tempo pagando consignado. Precisei fazer... Só que eu aprendi a negociar, eu consegui reduzir parcela, eu fui trabalhando. Enquanto eu não podia quitar tudo, eu fui otimizando, porque eu falo isso também. O processo de educação financeira não é só você quitar todas as suas dívidas, não é só você... Não, é você otimizar. Então, se eu pagava um valor, hoje eu pago 30% a menos, porque eu aprendi a negociar, eu aprendi a otimizar as minhas dívidas, assim, para pagar menos. Mas é um processo. E hoje eu falo assim, não, se eu paguei juro tantos anos agora, eu vou inverter esse jogo aqui. O juro vai trabalhar para mim. Isso, que acho que a gente precisa marcar a nossa primeira sessão, né? É um assunto bom, é um assunto bom. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente tá falando de comprar,
E eu não sei se vocês aqui que estão assistindo sempre, né, já notaram ali, falando mesmo dos meus looks, eu gosto de comprar, assim, mas porque eu gosto, a mulher gosta em geral, né? Não só a mulher advogada, mas a mulher em geral gosta de roupa, ela gosta de maquiagem, ela gosta de. Né, a minha filha tem 6 anos e ela acorda de manhã e fala: Mamãe, eu vou dar tempo de me maquiar para ir para a escola, é a coisa mais linda. Algumas, né, pessoas não gostam, mas eu vejo isso com bons olhos. É uma menina, já é uma pequena mulher, né? E assim, é nata, assim, né? Porque é unha, é maquiagem, por quê? Até mesmo porque ela me vê, né, com a maquiagem todos os dias, mas ela entende que isso é importante para a mulher, já é dela. Então, assim, então agora eu quero aproveitar e eu quero falar para vocês. Vocês, não sei se vocês já notaram, né, os looks que eu costumo usar aqui. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês o Espaço Márcia Benatti, tá? Ele fica ali na Rua Piratininga, número 813, na sala 3, tá? A Márcia, além de minha amiga, ela é incrível, tá? Há uns quase 3 anos atrás eu fiz uma consultoria de estilo e aquilo mudou a minha vida, tá? Um dia ela vai vir falar, eu quero mostrar para vocês, aproveitar aqui, tá? Quero mostrar, estou com um look que é lá do espaço, tá? Tanto a blusa, né? Por favor, não reparem nas gordurinhas, reparem no look, né? Tanto a blusa como a saia, olha. O cinto, olha que maravilhoso o cinto. A forma como, né, o laço, assim, ela ensinou até como fazer o laço, assim, de uma forma que não fica aquele laço todo, né, enrolado, tá? Tanto a saia, não sei que não dá para ver o comprimento, né? Mas aqui eu tenho o blazer aqui também, tá? É simplesmente incrível. Eu tenho o blazer, esse blazer é de lá dela, tanto blazer como eu tenho blazer branco e o preto. Então, tanto um como o outro daria para usar aqui com esse look, com essa roupa, tá? Né? Tanto sem, como né, a Kézia estava falando a respeito de você mesmo, né? Uma mesma peça que dá para usar com vários looks, né? Então, quer dizer, eu fiz questão de comprar mesmo, falei, Márcia, quero comprar, né, algo assim básico que dê para usar sempre, com vários looks, e foi exatamente o que ela fez. Eu tenho um preto e um branco, que eu fico trocando, então eu troco o look de baixo e uso os blazers em cima. Então, nossa, é simplesmente incrível. Não sei se vocês têm certeza que vocês gostaram. Se vocês forem dar uma olhada nos episódios anteriores, tem os looks dela também, porque praticamente eu venho só com os looks dela. Hoje eu praticamente estou usando só os looks da Márcia, porque tá, é ela que desenha. É incrível, é incrível. Eu acredito que vocês, né, vou até ficar com o blazer aqui. Então entrem lá, é @espaço Márcia Benatti. E lá tem vários outros exemplos, tá? Vários outros modelos que vocês podem dar uma olhada, ok? A Márcia vai vir aqui, vou trazer também. A Kézia também conhece. Eu estou de Márcia Benatti. Aí, tem como mostrar? Pode mostrar para nós? Estou aqui, ó, totalmente colocada. Olha aí, olha. Olha que linda. Essa saia, eu vi essa saia. Olha que linda. É isso aí. Maravilhosa. Pode ir. E o legal da Márcia é isso. São preços bons. E não, isso, olha aí, ó. E peças que você usa aí com vários, né? E é o que eu digo, é otimização. Essa camisa eu posso usar com outras calças, essa calça eu posso usar com outras blusas, enfim. Isso também é inteligência financeira. É isso que eu costumo dizer para as pessoas. Às vezes as pessoas vêm para um processo assim e falam: não vou poder gastar nada, não posso nada. Pode, só que seja inteligente nas suas compras, seja inteligente nas suas escolhas. E a Márcia, com certeza, é uma pessoa que ajuda muito nisso. Ajuda. Olha, mudou a minha vida mesmo, assim. Eu resisti muito em fazer, mas depois que eu fiz, e principalmente nesse sentido de valor, sim. Eu passei a fazer compras mais conscientes. Sim, assertivas. Isso, mais assertivas. Desde o sentido de comprar mais que tem a ver comigo, né? Quantas roupas eu tinha com etiqueta, né? Então, assim, ou que não pensava. Algo que ela falou, levando para finanças mesmo. A promoção, né? A coisa da promoção. Menina, como quem é consumista gosta de promoção, né? Fala promoção, fala, opa, tá, ali tem promoção ali, né?
algo que eu cortei. Isso é algo que há algum tempo. Porque no dia em que ela mesma falou na consultoria, ela falou, mas aquilo custa só R$50. Ela falou, mas quantas vezes você não rasgou uma nota de R$50? Comprou algo que era só R$50, mas nunca usou. Sim. Ou foi para doação, tá tudo certo, né? Se vai para doação, alguém vai usar. Sim. Mas mesmo assim, então eu pensei, quanto dinheiro eu já não rasguei comprando sem consciência? E sabe uma coisa legal que eu costumo pensar hoje? Que quando você fala assim, eu gastei R$50, né? R$100, R$200. A gente, além do dinheiro, foi o quê? Foi tempo. Foi um tempo da nossa vida para você ter aqueles R$50. Então, assim, o tempo custa dinheiro, né? Então, assim, eu falo que não é uma coisa que você vai ficar pensando toda hora. Na medida que você for entendendo, você vai ficando prático nisso, né? Você traz isso para o dia, mas você passa a valorizar mais o seu tempo e o seu dinheiro. Porque é literalmente isso. Muitas vezes nós rasgamos, mas como a gente não tem a dor de pegar o dinheiro e rasgar, está lá, né? Isso aconteceu comigo. Eu estou fazendo, até abri um Instagram esses dias de bazar, porque eu tenho muita roupa de uma época que hoje não me representa mais. E eram roupas, assim, boas. Então eu tô vendendo super baratinho, assim, pra... Algumas eu dou, outras eu entendo que tem um estilo mais para venda, assim, e eu faço isso tranquilamente. Então, para fazer o quê? Para otimizar. Eu até brinquei, uma pessoa até falou que já tá vendendo para comprar mais. Eu falei, tudo bem. Mas agora eu compro de forma consciente, né? Então, é isso. O problema não é o comprar, né? Sim. É o comprar errado, né? Sem consciência. E assim, Camila, a gente também tem que pensar que quando nós estamos comprando, muitas vezes... Isso aconteceu muito comigo. Eu tinha muito problema de autoestima, questão da rejeição. Aí você vai numa loja, isso, graças a Deus, não acontece com a Márcia, porque ela é consultora de imagem, então ela não vai falar pra você uma roupa que tá horrível, ela não vai falar que tá bonita. Mas não, quantas lojas você entra... Muito pelo contrário. A roupa não tem nada a ver com você, mas a pessoa fala e aquilo te faz bem. Aí a pessoa te trata tão bem que você tem dificuldade de dizer não pro vendedor. Já acontecia isso comigo. Eu falei assim, nossa, ela foi tão simpática, tão carinhosa comigo. Aí você comprava algo porque você estava precisando ouvir uma palavra, uma carência, entende? Então, muitas vezes, nossas compras, elas são baseadas nisso. E aí ela acaba não gerando um resultado. Na verdade, ela gera um desconforto, gera um problema. Exatamente. Então, é importante quer saber uma outra coisa também que eu já percebi? Isso percebo muito. E você entrar numa loja... E às vezes ela é o inverso. A vendedora não te trata. Isso até não aconteceu comigo. Eu até digo que pessoas próximas que tinham isso de não me trata bem, não me ver, sabe? Às vezes por ser negra, por ser pobre, até o vendedor tem. Tem vendedor que tem isso. Assim. Aí ele não vem te atender ou te trata mal, achando que não vai comprar e tal. Às vezes é algo... Que aí, voltando a falar que é algo de dentro da pessoa. Sim, às vezes nem é o vendedor, às vezes ele não está no bom dia. Aí a pessoa fala assim, agora só de raiva vou comprar. Vou contar uma experiência. Vou pagar à vista. E vou isso, né? Camila, só para mostrar, né? Camila, eu vou compartilhar uma experiência que foi uma experiência dolorosa. Ai, Jesus. E que eu me envergonho dela, mas eu vou compartilhar aqui. A minha filha uma vez estava numa escola muito top aqui de Maringá. E eu sempre valorizei a educação. Então, ela estudava em uma escola muito boa. Um dia, ela chegou de uma festinha. Era tarde da noite. Tipo, 11 horas, assim. Horário de criança, assim, adolescente, chegar. E eu já estava dormindo. Quando ela foi me dar um beijo, mãe é mãe, né? Na hora, eu falei, filha, tá tudo bem? Ela, tá. Falei, aconteceu alguma coisa. Ele tá meio rouquinho. Não, mãe, eu te conto. No outro dia, ela me contou que tinham rido da roupa dela. E que não sei o quê. Camila, isso já faz muitos anos. Já tem mais de 6 anos atrás. Eu fiz um empréstimo. Olha isso. Eu fui na loja mais top, que a mãe da pessoa era dona da loja, e fui comprar à vista. Só pra dizer assim, eu posso pagar. Provar pra você mesmo. Provar pra mim, não era nem pra pessoa, a pessoa nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu fiz aquilo. Pra você ver o quanto uma pessoa é doente emocionalmente. Amiga, eu sou economista. Não existe racionalidade alguma numa atitude dessa. Em fazer um empréstimo para poder... fazer um empréstimo para provar que a minha filha... Porque ninguém podia. Entendeu? Depois eu conversei muito com a minha filha, já pedi perdão por essa atitude, porque eu falo, poxa, olha como eu era doente, a ponto de quase adoecer minha filha.
Entendeu? E os pais que fazem o muito isso. valor que eu estava passando. Daí, depois disso, nós tomamos uma decisão, ela mudou de escola, ela passou a valorizar outras coisas, e graças a Deus, assim, a gente saiu desse processo. Mas olha o tamanho da dor que eu tinha. Então, eu passo essa mensagem hoje, eu falo que eu me envergonho da minha atitude, mas eu acredito que isso pode servir de cura para alguém. É que às vezes nós estamos colocando no dinheiro uma cura que o dinheiro não vai trazer. A gente está se endividando para ser aceita, está se endividando para fazer parte de um grupo, está se endividando para pertencimento, e isso não vai ser comprado com dinheiro, Camila. Não. Não vai. Então, a dica aí eu ia pedir para você, Kézia, dar algumas dicas aí, né, de finanças. A primeira dica é essa, é cuidar, né, do emocional. Do emocional. Primeiro, antes de tudo, eu falo assim, Camila, ó, o caminho é, primeiro, onde você está hoje? Onde você está hoje? Eu tô fazendo um desafio de finanças. Nós temos quase 140 pessoas lá no grupo. E eu vou fazer daqui uns dias, vou fazer de novo. E eu fico 21 dias, é gratuito, assim, as pessoas entram num grupo e diariamente eu mando um áudio para eles e mando uma ferramenta, eu mando uma tarefa para que eles façam. Na primeira semana nós trabalhamos mentalidade financeira. Não trabalhei orçamento, nada, só depois. Mentalidade. E a primeira ferramenta é onde eu estou hoje. A primeira coisa, porque assim, se você quer chegar a algum lugar, se você vai sair, você vai ligar o GPS, ele vai pegar o quê? Onde você está, para te levar em outro lugar. Então, eu preciso saber onde eu estou. Depois, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, primeira dica para finanças, onde você está e qual é o seu sonho. Você vai perceber que tem um gap entre onde você está e onde está seu sonho. E é nesse gap que você precisa trabalhar. Aí, dentro dele, você precisa perceber os seus erros financeiros, você precisa conhecer o seu orçamento, você precisa trabalhar a sua mentalidade. E uma coisa que eu falo assim, que é a receita para começar a virada. Você precisa ser grato. Hoje eu até fiz um post sobre isso. A gente precisa ser grato. Não viver só esperando, sabe? Não, seja grato. Porque se você está passando por esse processo, se você está vivendo esse processo, está tirando aprendizado dele, você já tem motivo para agradecer. Por quê? Porque provavelmente a maioria não está passando fome, tem roupa para vestir, entendeu? Então assim, se você está num caos financeiro, você não é aquilo ali. Aquela não é a sua identidade. Você tem que saber quem você é. E você é muito mais que isso. Então, você pode sair dessa situação e se tornar uma pessoa melhor. Então, aproveite esse processo e seja grato. Porque quando a gente é grato, o nosso consumo é melhor. Porque a gente consegue perceber valor naquilo que a gente tem. O nosso bem-estar melhora quando nós somos gratos. Então, nós nos tornamos menos estressados. E isso gera mais produtividade, gera mais ganho pra gente. Quando nós somos gratos, as pessoas percebem a nossa gratidão. Nós criamos redes de contato. E isso ajuda? Ou estou aqui hoje por quê, Camila? Rede de contato. Rede de contato. Entendeu? A hora que eu entrei aqui, falei, poxa, eu vou gravar um podcast hoje. Eu não pensava na minha vida em gravar um podcast, mas hoje eu me contactei com pessoas. E eu sou muito grata. Sou grata por você, sou grata por todos que estão aqui. Porque eu entendo que essa gratidão, por eu ser grata, eu estou aqui hoje. Então começa por isso. Né? Começa pela gratidão e existe saída para todo mundo. E eu falo, não é só para quem está endividado, não. Porque sempre dá para melhorar. Né? Se você não tem dívida, você é organizado, ok. Tem reserva de emergência? Não tem? Então vamos trabalhar para ter uma reserva. Isso que eu ia pedir para você. Para ser rico. Para a gente já finalizar, eu ia pedir exatamente isso. Eu ia pedir, Kézia, fala o que você diria. Deixa um recadinho aí para quem está endividado, né? Ou para quem tem aí uma tendência a se endividar, não conseguir guardar. E para aquela pessoa que não está endividado, uma dica para ela não se endividar, entendeu? Para ela cuidar. E assim, mesmo para deixar uma mensagem hoje, qual mensagem você deixaria? Quem não está endividado, tá? Se você está só organizado, porque provavelmente se você não está endividado, você tem uma organização financeira, tá? Porque a gente se endivida por falta de organização. Então, Kézia, eu não tenho dívida, mas eu sou organizado, eu pago minhas contas tudo certinho. Aí eu pergunto para você, você tem dinheiro aplicado para uma reserva? Se você não tem, então comece a fazer. Para o organizado. Entra dentro da sua organização financeira e começa a trabalhar um método de orçamento para você investir e ter essa reserva, porque ela é importante para sua vida, tá? Se você está endividado, tá? Se você está endividado, aí você precisa agora, então, assim, eu não aconselho a pessoa só olhar para a dívida, Camila. Porque como a dívida é escassez, a tendência, se você olhar só para a dívida, você gera mais escassez ainda, porque você vai trabalhar para pagar a dívida. Seria a causa. Então, assim, você tem que se organizar e criar uma reserva de quitação. Então, você primeiro se organiza.
E em alguns casos, infelizmente, a pessoa vai ter que esperar um tempo e passar por algumas consequências de estar endividada, e a gente sabe. Talvez um nome negativado, algumas coisas nesse sentido. Mas ela precisa organizar. Precisa trabalhar para criar essa reserva de quitação e aí pagar a dívida. E depois seguir a vida, né? Então, nesse processo, aprenda, né? Aprenda, trabalhe a sua mentalidade para que você não se endivide de novo. Porque também tem isso, tá? Tem gente que paga a dívida já pensando na outra que vai fazer. Isso. E eu não estou aqui só para resumir, Camila. Né? Não estou dizendo que você não precisa comprar nada parcelado. Não sou essa defensora. Mas o que te levou? Por isso que é importante você conhecer o que te levou àquele endividamento. Por exemplo, o meu endividamento foi endividamento de consumo. E eu precisei me readaptar. É isso. Tá. Olha, mas que legal. Eu tenho de inúmeras perguntas mais a fazer, mas seria conversa para 2, 3 horas, né, Kézia? Mas eu espero mas que não, e sim, mas eu bom. vou deixar aí com esse gostinho de quero mais. Quero te agradecer pela sua presença. Mesmo, eu esperei, né? Tanto tempo, sim, né? Que nós vínhamos combinando e não dava certo pela agenda do Pode Julgar, pela sua agenda. E hoje deu certo, graças a Deus. Era para ser hoje. Era para ser hoje. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Também. Na próxima eu quero falar um pouquinho sobre perfil comportamental, né, nas finanças, porque isso é algo que me interessa bastante. Então é um assunto bem legal, aliado aí a outras Temos muita história sobre isso também. Temos. Obrigada, Camila. Tá bom, fica com Deus. Até a próxima. Obrigada mesmo. Até a próxima, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Até mais. E eu quero agora me despedir de vocês. Quero lembrar novamente, né, para que vocês passem, né, sigam lá, @espaço Márcia Benatti. E observem, eles quiserem, tiverem curiosidade, deem uma olhada lá, ou até nos looks que eu vim aí vim usando nos últimos episódios. E quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, que sempre estão aí conosco. E até o próximo. E eu espero que vocês tenham gostado, porque tudo aqui é feito para vocês, com muito carinho. Ok? Para somar, para crescermos juntos, para evoluirmos, para que vocês possam passar pelo caminho que eu passei, pelo caminho que a Kézia passou, para que vocês possam encurtar aí os caminhos. Tem coisas que nós precisamos passar, nós sempre repetimos, a doutora Fernanda, nós sempre repetimos isso, que nós passamos aí, né, por às vezes caminhos tortuosos, e o que nós queremos na realidade é encurtar o caminho de vocês, e que a gente consiga, né, fazer isso até como forma de propósito de vida, ok? E que vocês fazem parte de tudo isso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um grande abraço, um grande abraço. Logo vem aí a agenda do Café com Justiça. Aguardo todas vocês. E, por que não, né? Só para mulheres? Não necessariamente, para homens também, ok? Falaremos mais sobre isso no próximo episódio. Um abraço.